Como pensar e antecipar o futuro pode ter moldado a nossa evolução humana? Como as mudanças nas florestas tropicais africanas para se tornarem savanas impôs aos nossos ancestrais as pressões evolutivas que nos permitiram passar a antecipar os problemas que envolvem cuidar de filhotes e caçar. Vamos explorar nesse vídeo esse tema de como o pensamento futuro impacta na nossa evolução. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Nós, seres humanos, nós temos a sensação distinta de sermos capazes mentalmente de pré-experimentar eventos futuros. Nós prontamente e continuamente fazemos planos para metas futuras. Muitos pensam nessa orientação cognitiva para o futuro como um dos nossos feitos cognitivos mais avançados e únicos. A cognição orientada para o futuro, em certo sentido, ela apresenta um enigma para a ciência cognitiva, porque o futuro não existe, nem a causação atrasada. A causação atrasada aqui é no sentido de que a causa de um evento ela está atrasada, longe dele. Porque normalmente o que nós temos na natureza é a causa e o efeito já tem algo imediato. Bateu, levou um soco de volta. O futuro, ele não pode influenciar um comportamento ou um pensamento atual. Noções como previsão ou orientação futura são meras metáforas do domínio espacial. A cognição ela é sempre baseada na causação passada. Ou seja, os produtos da evolução, da ontogenia, experiências do indivíduo é que impactam no que ele vai fazer agora e não o futuro. Ao mesmo tempo, antecipar e influenciar os resultados futuros está no cerne da cognição e provavelmente é a principal razão pela qual a nossa cognição evoluiu. Porque fazer o quê? A gente tem que planejar, tem que pensar o que vai acontecer no futuro. A orientação temporal da memória. Tufting, em 1999, observa que, com a única exceção da memória episódica, que é a memória de coisas que aconteceram na vida da pessoa, todas as formas de aprendizagem e memória são orientadas para o que está por vir. Algum sentido do futuro, então, parece ser muito mais importante para os animais do que o sentido do passado. Usar a experiência passada não exige saber que você aprendeu no passado. O planejamento futuro, ele requer pensar o futuro. É possível formar um plano do que vai fazer no futuro, seja ele imediato ou não, sem qualquer compreensão ou sentido do futuro, ou o próprio ato de planejar pressupõe pelo menos algum nível de compreensão semântica de que existe um futuro, por mais curto que ele seja. Isso são perguntas difíceis de a gente responder e inclusive para essas perguntas que eu acabei de fazer no nosso vídeo anterior dessa série, que esse já é o 11º vídeo de uma série de vídeos explorando sobre a viagem mental ao passado, viagem mental ao futuro, memória semântica, memória episódica. E no nosso vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre esse tema, depois confere lá. Pressões evolutivas. Algumas teorias interessantes foram apresentadas sobre as pressões evolutivas que podem ter levado ao surgimento da viagem mental no tempo. Savage Rumbaugh, em 1994, sugeriu que o desmatamento durante o período do Mioceno levou à evolução dos hominídeos bípedes, que são os nossos ancestrais, cujos filhotes não podiam mais ser transportados agarrados no corpo. Ancestrais, eu falo assim, nas espécies ancestrais da nossa. Foi então necessário um maior apoio e monitoramento desses filhotes que não podiam mais ficar agarrados, porque eles tinham que andar em pé. O que pode ter levado à expansão da capacidade de manter várias coisas em mente ao mesmo tempo, que por sua vez poderiam levar ao transporte de itens como ferramentas e armas que não eram necessárias para o uso imediato. De acordo com essa teoria, a capacidade de prever e influenciar o ambiente, em vez de apenas reagir a ele, leva a capacidade única que os seres humanos têm hoje de moldar quase qualquer ambiente na Terra para os seus próprios fins. Osvat e Garzinford, em 2005, defendem a coevolução da cognição antecipatória e o nicho cultural Older One,
os primeiros conjuntos de ferramentas na pré-história. Eles propõem que o desmatamento levou à expansão das savanas, com uma redução proporcional nos recursos alimentares florais, porque antes os nossos ancestrais, os nossos primatas, antes de dar origem à nossa linhagem, eles viviam nas árvores e tinham muito mais recursos de comida em cima das árvores do que no chão, e sem florestas, nem na área de savana. Mas houve nessas regiões na qual diminuiu as florestas tropicais e passou-se a ter savana, um aumento de herbívoro. E isso levou a uma expansão da cultura Old One no tempo e no espaço. As distâncias consideráveis entre a origem da matéria-prima das ferramentas e os locais de abate, porque onde esses hominídeos confeccionavam as ferramentas para matar, ela não era o mesmo local onde os animais estavam. Então existe um atraso entre adquirir a ferramenta e usar a ferramenta. Adaptações para longo alcance, entre as quais cognição antecipatória e aumento da aptidão acabaram surgindo em decorrência disso. O bipedismo, que é andar sobre duas patas, liberou as mãos e os braços para outras atividades além da locomoção, em particular para arremessos de precisão e transportes eficientes de ferramentas e armas. Provavelmente, como os Vacht-Gardensforce observavam, é essencial para a sobrevivência de um bípede lento, pequeno e sem garras e com caninos reduzidos. Era importante, então, nesse momento que a gente liberasse as mãos e passasse a produzir ferramentas para suprir essa falta de opções que a gente tinha. O desenvolvimento da cognição antecipatória e da comunicação simbólica, que vai dar origem à nossa linguagem, permitiu a cooperação e a divisão do trabalho. Por exemplo, diferentes indivíduos carregando diferentes itens úteis para todo o grupo, como armas, ferramentas, água. Um exemplo disso seria, no caso, de que machos estariam especializados em caça, fêmeas em colheitas e cuidar de filhotes, ou vice-versa, dependendo de como estão essas situações, essas culturas e as espécies. O papel do pensamento futuro na ciência comparativa. A ausência de evidências não é apenas um problema específico para certos domínios do pensamento futuro dos animais, mas também um problema geral quando se considera um número relativamente minúsculo de espécies que foram testadas em ambientes controlados. O desempenho dos grandes símios e de outros primatas é de particular interesse, é claro, dado o potencial para lançar luz sobre a evolução dos mecanismos humanos orientados para o futuro, através de um estudo de espécies que são próximas, que nós e eles somos bem parentes próximos. No entanto, ao examinar padrões de capacidades e limites entre os táxons muito diferentes, nós poderíamos potencialmente raciocinar sobre os fatores biológicos e ambientais responsáveis pela emergência do pensamento futuro em geral, sejam eles mera cognição preditiva ou capacidades de ordem superior. Por exemplo, será que o pensamento futuro tende a surgir como um subproduto da especialização cognitiva geral do domínio? Ou ele tende a surgir em resposta a pressões ambientais críticas, tais como recompensas futuras que são muito incertas, ou ameaças que vão precipitar a necessidade de uma preparação avançada, como é o caso de a gente passar a viver na savana, A gente não sabe quando vai aparecer um predador, então a gente já precisa ter as armas, ou quando é que vai aparecer a comida, então já tem que ter as armas ali, Porque a gente não sabe quando vai comer, então já tem que ter a comida preparada e guardada, porque pode ser que tenha escassez. E que papéis desempenham o tamanho geral do cérebro, a proporção do neocórtex ou outros fatores neurológicos nesse sentido de pensar o futuro? Essas questões todas, elas permanecem discutíveis. No entanto, até que mais estudos sejam realizados com táxons que não sejam primatas, ou corvídeos ou roedores, não dá para a gente ter essa noção mais ampla. Os principais candidatos à pesquisa vão incluir táxons que demonstram habilidades cognitivas impressionantes em diversos domínios, como elefantes, cetáceos, cães domésticos e papagaios. Mesmo os insetos invertebrados, como cefalópodes, como no caso de polvos, lulas e chocos, são dignos de investigação, dadas suas notáveis capacidades de resolução de problemas e de uso de ferramentas.
E se você gostou dessa série de vídeos, que ela é muito legal, a gente está encerrando aqui com esse que é o último vídeo dessa série, explorando a viagem mental ao passado, ao futuro, não deixe de se inscrever aqui no canal. E se você tiver sugestão de algum outro tema pra gente explorar aqui, não deixe de comentar. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!